Vamos agora ao alimento da nossa alma, que é a palavra de Deus, e vamos abrir juntos as Escrituras Sagradas na carta aos Hebreus. Vamos juntos na carta aos Hebreus. Aleluia, Jesus. Carta aos Hebreus, no capítulo de número 12. Estamos na mesma leitura juntos aí? Aqueles que encontraram vão dizer amém? Amém? Os que estão procurando, peçam misericórdia. A gente espera. Carta aos Hebreus, lá no Novo Testamento, já quase chegando no final. Você vai encontrar ali Tiago, logo em seguida, perdão, antes de Tiago, e depois de Filemão, mas aí é um livro difícil de achar, né? Vamos antes de Tiago, que é mais fácil. Capítulo 12, todos encontraram? Vamos ao versículo número 14. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mais uma vez, vamos ler? Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos fazer nossa oração sobre essa abertura dessa mensagem que Deus revelou através da carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Senhor, aqui está a tua santa palavra, uma pequena porção da tua palavra lida para o início dessa mensagem, a qual foi revelada pelo teu Espírito Santo para a edificação da tua igreja. Jesus, o Senhor conhece o deitar e levantar de cada um aqui, Senhor. Que a tua glória esteja sobre todos. Não permita que o inimigo venha roubar deles o direito de conhecer ao Senhor e de crescer na tua graça e nesse entendimento. Para isso, Senhor, vai liberando uma unção especial sobre as mentes que ainda se veem cativas a pensamentos ligados à terra, às coisas terrenas. Venha com uma unção especial para tirar toda a cegueira espiritual e fazer com que todos possam ouvir a tua palavra para sair daqui como ouvintes e praticantes dela, em nome de teu Filho Jesus. Amém, amados? Graças a Deus. Irmãos, você observou, obviamente os que estão na gravação não vão saber disso, mas os que estão aqui perceberam, não sei se perceberam, que as duas mensagens, a que antecedeu o louvor e agora na abertura da palavra, ambos versículos falam sobre santidade. Amém, amém? Lá no início, antes do louvor, falamos de 1 Pedro 1,16, sede santos, porque eu sou santo, disse o Senhor, né? E agora o Senhor fala, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus hoje, liga para o irmão do seu lado, Deus hoje quer falar de santidade. Amém? Amém? O que é santidade? À luz do dicionário Aurélio, né, que é um dicionário muito conhecido, diz que é a virtude, a qualidade do santo. Ou seja, é o que identifica o santo. É a virtude, a qualidade dele. E nós sabemos perfeitamente que a Bíblia se refere a santo, todo aquele que é justificado pelo sangue de Jesus Cristo. Deus, além de nos chamar de filhos, também nos chama de seus santos, porque Ele nos santifica. Amém? Amém? Então, santidade é a virtude, é a qualidade do santo. É santo porque vive em santidade. Ponto. Ou seja, alguém é santo porque vive em santidade. É isso que o dicionário Aurélio, os dicionários de uma forma geral do português, entende como santidade. Santidade é alguém que vive, é alguém que é santo. É santo porque está em santidade. Mas o que é viver em santidade? E agora? O que é viver em santidade? Muitos acham que uso e costumes é santidade. Muitos acham que deixar de comer alguma coisa é santidade. Outros acham que guardar um dia é santidade. Outros acham que fazer isso ou não fazer aquilo é santidade. Mas se enganam quem pensa assim. Quem pensa que Deus se limita a encarar isso como santidade. Porque isso não é santidade. Obviamente, se for feito para Deus com toda reverência, aí sim a pessoa estará em santidade ou em santificação e fazendo
ofertando ao Senhor um sacrifício que é agradável a Ele e com defeito para Ele. Mas se porventura a pessoa faz isso, tem os seus usos e costumes, roupa, cabelo, né? Modo de se vestir, como eu já disse, não fazer isso ou não fazer aquilo, comer aquilo ou não comer isso, guardar um dia ou não guardar, se faz isso meramente por regras de homens, porque é uma regra e a pessoa faz por fazer, isso é tudo vão. Deus nem recebe isso. Então isso não é santidade para Deus. Nós temos que ver o que é santidade para Deus, que é o que importa, amém ou amém? Então o que será que é viver em santidade? Vamos abrir a Bíblia Sagrada lá em Colossenses, na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Porque essas coisas todas que nós falamos aí, amados, todas essas coisas que nós falamos aí, usos e costumes, comer isso ou não comer aquilo, guardar um dia ou não guardar, enfim, essas coisas todas que são regras, né, que Deus deu para o homem, sim, numa ocasião no povo do Velho Testamento. Até parece que Jesus não veio e falou algo sobre o amor, né? As pessoas optam em viver as regras, como se isso fosse comprar a entrada na glória de Deus. Mas o apóstolo Paulo fala sobre isso, que isso só tem efeito provisório, amados. Esse efeito de você aparentemente manter uma aparência de santidade, só manter a aparência, esse é efeito provisório, não é eterno, não é definitivo. Por isso que muitos entram em tentações, muitos não resistem, caem, e aí o inimigo acusa e não consegue se levantar mais. Nós vamos descobrir hoje, à luz da palavra, o que é a santificação, o que é a santidade. Então vamos abrir a palavra de Deus em Colossenses capítulo 2, e vamos meditar do versículo 16 em diante. Gostaria muito que a igreja prestasse toda atenção, senão você não vai conseguir ser liberto. É impossível só estar na igreja ser liberto. A Bíblia não diz, é indo para a igreja para ser liberto, não. A Bíblia diz, e conhecereis a verdade vos libertará. É por isso que nós vemos muitas pessoas aprisionadas ainda às coisas da terra, aprisionadas a sentimentos que não são de Deus. Nem paz consigo às vezes tem. Por quê? Porque ainda não está entendendo o que Deus passou. Por isso que é muito importante quando Deus fala uma mensagem, né, principalmente nas sextas-feiras, você vir com uma disposição. Eu vou ouvir. Não olha para o pastor é pecador igual você. Se você não me quer aqui, pede para Deus, ele me tira daqui e põe outro. Se faz tão mal assim. Mas enfim, não é o homem, mas Deus está usando quem Ele quiser. Eu peço que você medite nisso. Versículo 16. Capítulo 2, versículo 16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e cultos diante dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça. Quem é a cabeça? Cristo. Da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Versículo de número 20. Se pois estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não prove, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Versículo 23. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Olha aí, meu Deus, o apóstolo Paulo fala tudo aqui. Então, amados, a santidade é algo muito mais profundo que simplesmente preceitos e conceitos e regras dos homens.
A santidade não é algo que deve ser imposto. É algo que alguém começou na tua vida e vai terminar. Esse alguém não é você. Porque não foi você que me escolheu, diz o Senhor. Eu vos escolhi a vós antes. Amém ou amém? Então diga para o irmão do seu lado: a santidade, ela é o efeito da santificação. Você conseguiu compreender? Existe causa e efeito. Amém ou amém? Então a santificação, perdão, a santidade, ela é o efeito de uma causa. Qual causa? A santificação. E ninguém poderá santificar-se a si mesmo. Meu Deus, ninguém vai conseguir fazer isso, amados. É por isso que tem um monte de gente caindo, porque eles veem que não conseguem. Eles começam a aprender tanta regra, e não vai conseguir. E aí o que acontece? Entra em depressão espiritual. O inimigo não ataca em tal área, entra nessa área das regras. Ninguém poderá se santificar, irmãos. A glória da santificação não é do homem. A glória pertence a Deus, que não divide. Olha para o teu irmão do lado, ele não divide a glória dele com nenhum outro. Amém? É bíblico isso, amados? Vamos ver em Isaías, capítulo de número 48, ver se Deus falou isso. Às vezes o pastor está falando uma palavra de efeito aí, não está falando não. Deus revelou isso ao seu profeta maior aqui, Isaías, capítulo 48. E o versículo 9 a seguir. Olha o que Deus revelou ao profeta Isaías: por amor do meu nome, retardarei a minha ira, e por amor do meu louvor, me conterei para contigo, para que não te venha a cortar. Olha aí. É matar mesmo, viu, amados? Eis que te purificarei, mas não como a prata. Provei-te na fornalha da aflição. Versículo 11. Por amor de mim, o farei. Porque como seria profanado o meu nome, e a minha glória não a darei a outra. Diga amém? Vamos entender uma coisa: ninguém está aqui fazendo alusão ao pecado, ou dizendo que ninguém pode se acomodar. O cristão se acomoda no pecado aí, porque você não vai conseguir. Ninguém está induzindo a ninguém se acomodar no pecado, muito pelo contrário. É pelo esforço que se conquista o reino dos céus. Amém ou não amém? Então, o ser humano deve sim fazer a sua parte. E qual será que é a parte do ser humano nesse processo? Porque a santificação não é uma mágica. A santificação, como a libertação, que tudo é a mesma coisa, ela é um processo de Deus, que o Espírito Santo faz até com gemidos inexprimíveis dentro da gente. Então, amados, o ser humano deve fazer a sua parte. E a sua parte é se dispor, se esforçar, se dedicar ao máximo ao aprendizado da palavra. Por quê? Porque aí está o grande mistério. Aí está o mistério. A palavra de Deus, ela tem o poder da santificação. Amém, igreja? Porque a palavra é o Senhor, o verbo é Deus. E quem é Deus em nosso meio, senão a palavra, o seu Espírito? Ora, o Espírito é o Senhor. E aonde está o Espírito do Senhor? A liberdade. Amém ou não amém, igreja? Então, igreja, o grande mistério está aí. A palavra tem poder para a santificação. É a palavra que nos santifica. Vamos percorrer alguns textos bíblicos, os quais o Espírito de Deus vai te convencer disso. Vai em João, capítulo de número 15. Evangelho de João, capítulo 15. E o versículo de número 4, amados. Perdão, versículo 3. Nós falamos que a palavra tem poder de santificação. Amém ou amém? Então tá. Veja o que está escrito em João 15, 3. O próprio Senhor Jesus dizendo: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Olha aí. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Por que nós estamos lendo essas passagens? Porque o Espírito de Deus mandou dizer à igreja:
A palavra tem poder de santificação. Então vamos em Efésios, ainda dentro dessa visão, para que você não se perca no raciocínio, carta do apóstolo Paulo aos Efésios. E vamos juntos no capítulo número 2. Louvado e exaltado seja o Senhor. Capítulo 2 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, ou simplesmente Efésios 2, versículo 8 e 9. Quem encontrou, diga amém. Amém. Se não encontrou, ouça. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós. Olha aí. É dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Lembra que Deus falou com o profeta? Eu não divido minha glória com ninguém. Então, para que ninguém se glorie. Eu estou me santificando. Você está santificando uma obra. O Espírito de Deus está te santificando pelo lavar regenerador da palavra. Amém ou amém? Nossa, pastor, a gente regalou hoje assim. Eu estou em espírito falando com a igreja mais. Então Deus está mandando dizer: não é você que se santifica, é Deus que santifica os seus escolhidos. E Ele faz isso pelo lavar regenerador do Espírito Santo, através da palavra. E Deus acabou de provar isso para nós. Jesus disse: eis que vos tenho lavado, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Agora Paulo, cheio do Espírito Santo, revela no capítulo 2 e no versículo 8 e 9, dizendo: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Amém, igreja? E eu vou mais longe, dentro desse raciocínio. Então você descobriu que você precisa da fé. Vou convidar você, em nome de Jesus, a abrir em João 17. Volte em João 17. A oração sacerdotal de Jesus Cristo, no capítulo 17, versículo 17, ainda dentro da visão que Deus tem dito: olha, a palavra tem poder de santificar. Então ele diz no versículo 17, do capítulo 17, na oração sacerdotal de Jesus, é ele falando com Deus a respeito de nós. Alguém tem dúvida que Jesus falava a respeito de nós? Se você tem dúvida, você estuda João 17, você vai ver que nos meados dos versículos 20 e 20, ele vai dizer assim: eu não estou rogando só por estes, Pai, mas também por aqueles que pela fé, pela palavra, hão de crer em mim. Olha aí, diga glórias a Deus. Jesus está falando de você, amado, de você, amada. Você estava incluso naquela oração de Jesus, nós estávamos inclusos. Então eu não estou rogando só por aqueles, eu estou rogando por todos que hão de crer no Senhor, Pai, através da palavra que eu tenho pregado a eles, que o Senhor tem falado através de mim, né? Amém, igreja? Então, voltando aqui em versículo 17, a oração dele, então ele fala em certo momento: santificai-os na verdade. Santificai-os aonde? Quem é a verdade? Eu sou, disse Jesus, a verdade. Amém, Jesus? Jesus disse: eu sou a verdade. Então eu posso vos santificar, porque eu sou o verbo. O Senhor diz: eu sou o verbo. Então santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Amém, igreja? Eu estou lendo o versículo 17. Agora, indo lá no final da Bíblia, raciocinando então agora. Vamos raciocinar juntos. Aliás, Deus nos deu o cérebro para isso, né, amados? Não é? Deus nos deu o cérebro para raciocinar. E o culto racional também é isso. 1 João capítulo 5. Então agora eu vou raciocinar, vou montar uma linha de raciocínio. Eu preciso de santificação, porque sem ela ninguém verá. Vamos repetir desde o começo? O Senhor falou: sede santos, porque eu sou santo. E sem a santificação ninguém verá a Deus. Eu preciso. Você quer ver Deus? Eu preciso. Diga: eu preciso. Eu necessito ser santificado. Amém, igreja? E Deus diz assim: eu te santifico. Eu te santifico através da minha palavra. Não é por regras, não é pela força, não é pela autoridade, e sim pela minha palavra. A sua parte é você se esforçar, se dispor a ouvir a minha palavra, aonde eu mando e ordeno que minha palavra seja aberta.
Então ele está dizendo agora em 1 João capítulo 5, um raciocínio simples. Bom, já que eu sei que eu preciso de santificação para ver Deus, então eu preciso para mim andar com Deus de quê? De fé. E sem fé, amados, é impossível agradar a Deus. Amém ou amém? Em 1 João 5,4 diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Diga amém? Amém. Você não quer chegar à glória de Deus? Para chegar à glória de Deus tem que ter vencido esse mundo. E a Bíblia diz que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. E olha aí o raciocínio é muito óbvio. Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo. Romanos 10:17. Agora há pouco eu ouvi a palavra de Deus me afirmar que a fé é um dom de Deus, para que ninguém se glorie. E nós precisamos da fé para vencer esse mundo. Para chegarmos na glória de Deus, precisamos primeiro vencer esse mundo. E eu não vou chegar na glória de Deus se eu não vencer esse mundo, se eu não for santificado. E a palavra me santifica. Se você está entendendo, amados, se você está no raciocínio, é uma coisa muito simples que acontece. Presta bem atenção nesse raciocínio. É como se 2 e 2 fosse 4. Quanto mais se ouve, mais se tem fé. Quanto mais você aprende, mais você cresce. Quanto menos se ouve, menos fé. Quanto menos fé, menos tempo, mais tempo para se conquistar as vitórias. Se uma vitória está programada para daqui a um ano, Deus fala: olha, se você permanecer me ouvindo a minha palavra, se esforçar, se dedicar, aí Deus programou. Daqui a um ano farei, não é? Sara, daqui a um ano vai ter um filho no teu colo. E aí você ri de Deus, ou ignora o que ele disse, vai prolongar para 14 anos a bênção. Não é Deus que vai castigar, não. A pessoa não está preparada para receber a vitória. Então vamos prolongar a bênção, porque eu ouço menos. E a questão não é só ouvir, não. Até o final do culto você vai entender que não é só ouvir. Tem muitos que ouvem, mas nunca aprendem. Tem muito, além de ouvir, tem outra situação. Mas o primeiro passo, já que nós estamos subindo degrau por degrau, o primeiro passo é se dispor a ouvir. Porque eu entendi que sem santificação eu não verei a Deus. E quem me santifica é a palavra. Porque a palavra é Deus. Porque Deus está aonde 2 ou 3 reunidos está. Amém ou amém? E eu preciso me dispor para ouvir a palavra. Eu preciso me esforçar. Eu preciso deixar meu pensamento ligado ao trono de Deus quando a mensagem é revelada. E não ficar observando detalhes, preocupado com isso, com aquilo lá. Amém, igreja? Porque nessa preocupação é que são lançadas setas. Então, no nome de Jesus, vamos entender esse mistério. Quanto mais se ouve, mais rápido se cresce. Quanto menos ouve, mais tarde demoram as bênçãos para chegar. Conclusão: se nós sabemos que sem santificação ninguém verá Deus, devemos então nos esforçar em fazer a nossa parte. E qual é a nossa parte nesse processo? Repita comigo: ouvir a palavra de Deus. De novo, ouvir a palavra de Deus. Amém, igreja? Vá, por favor, lá em Lucas capítulo 6, porque não adianta só ouvir também, amados. Tem uma outra coisa além disso. Ouvir e... Quem tem ousadia de falar tem que fazer além de ouvir? Ouvir e praticar. Amém, igreja? O que é praticar a palavra de Deus, amado? Você tem N chances, hoje teve N chances de praticar ela. Você praticou ela em todos os momentos da sua vida hoje? Reflita se você praticou. O Espírito Santo vai te dizer: olha, você não praticou aquela hora. Aquele momento você não precisava ter ficado irado. Não precisava ter ficado irada, não precisava ter feito isso, não precisava ter feito aquilo. A minha palavra diz para você não fazer isso. Ireis, mas não pequeis. Amém ou não amém? Mas eu dei crédito para a palavra de Deus naquele momento? Não, Senhor, dá licença, Senhor. O negócio é comigo agora aqui. Está um monte de crente assim, amado. Jesus, misericórdia. Quando Deus fala: olha, planta que você vai colher, não coma a semente que eu te dei. Senhor, o senhor sabe que eu não estou podendo, o senhor sabe. O senhor conhece meu coração. Então coma a semente. Vai voltar lá na frente, filho. Vai voltar, filha, porque você não plantou. Você não pouco, você não é fiel, como você quer que eu te coloque no muito.
Não adianta mais. Você tem praticado a palavra? Esse é o ponto. Você pode escolher N situações. A minha vida sentimental, por que a vida sentimental não vai para frente? Porque quando Deus te coloca alguém no caminho, você se entrega para aquela pessoa. Usa o corpo de Deus para outras coisas. Aí você quer que a vida sentimental vá para frente? De que jeito? A igreja está compreendendo? Você é templo do Espírito Santo. Aí você não ouve a palavra essa hora. A carne quer outras coisas. Então é dentro da carne. Mas a carne vai para o pó. E você vai ter que estar diante de mim, diz o Senhor. A igreja compreendeu? Por isso que é difícil as pessoas entenderem. Tem que crescer, amados. Temos que parar de querer colocar a culpa em Deus. Está assim de gente querendo colocar a culpa em Deus dos seus próprios erros. Ai, Jesus. Lucas 6, 49. Aí Deus manda você perdoar, você não perdoa. Você sabe, Deus, eu não estou preparado para perdoar ainda. Você está ouvindo a minha palavra? Eu só vou te perdoar quando você perdoar. Na medida que você perdoa, eu te perdoo. Entendeu esse mistério? Entendeu esse mistério, igreja? É ponto de libertação, amados. Você tem N opções para procurar religiosidade. Mas se você quer ouvir a palavra da verdade, alimente-se dela. Senta na mesa, coma, ela vai te fazer bem. Lucas 6, versículo 49. Mas o que ouve e não pratica. É Jesus dizendo isso aqui, amados. Aquele que ouve e não pratica, ele é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, ou seja, a água, né? E logo ela caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Esse é o efeito de uma causa: ouvir e não praticar. Ouve e não pratica. O efeito é, quem faz isso, é como se construísse uma casa. Tem duas casas construídas, duas pessoas com fé, indo para a igreja. Está tudo bonitinho, né? Tudo bonito. Construiu. Ai, que maravilha, que beleza. Então, bem construída essa casa. Mas Deus sabe onde construiu. Está no alicerce, se foi na rocha ou se foi na areia. Se é na areia, mano, primeiro vento que vem cai. Pum. Nossa, que coisa. Mas se a pessoa não estava indo para a igreja, se a pessoa não estava buscando a Deus, o que acontece? Porque ouviu e não praticou. É só isso. Você tem N chances na tua vida de praticar a palavra. Deus está dizendo: eis que eu faço a obra. Mas você crê que eu faço? Senhor, cura-me, Senhor, não estou enxergando. Você crê que eu posso fazer você ver? Eu creio, então veja. Vamos ver se é verdade mesmo. Quem conhece a passagem bem? É do servo. Senhor, Senhor, que tu queres que eu te faça? Que eu veja, Senhor, que eu veja. Mas você crê que eu posso? Eu creio, Senhor, então veja. Jesus colocou ele numa sinuca aquela hora ali. Porque se ele estava mentindo para Deus, ele não ia ver. Mas graças a Deus que ele estava falando a verdade. A visão dele abriu. Ele viu. Então Deus falou: aí está. Vai porque tua fé te curou. Aleluia. Jesus. Temos muito que aprender com Deus, amados. Temos muito que aprender. Então Lucas 6,49 diz que aquele que não ouve é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a areia, sobre a terra, sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Misericórdia. Enfim, amados, a santificação é um processo de transformação. Não é mágica que Deus faz. Você aceitou Jesus, agora está tudo maravilhoso. Opa, agora eu fiquei sabendo da história daquele testemunho, que o cara foi para a igreja e agora está rico, está milionário, está empresário, está tudo. Eu vou pensar. Aí a pessoa vem para a igreja e quer virar da noite para o dia. Amados, o pastor colher, que está colhendo hoje, só Deus sabe as lutas que eu tive nesses 15 anos. E não colhi nada, estou começando a colher agora. 15 anos. Aqui dentro só os outros 5 anos. Deus sabe as dificuldades, as lutas, as noites de choro. Quantas vezes me debrucei no colo da minha mulher, chorei.
Quantas vezes? Mas eu falo isso porque é para que a igreja entenda que não é mágica que Deus faz. Ele fica te observando. Ele fica falando, tem revelações de Deus que nem se cumpriu na minha vida ainda. Eu estou aqui glorificando a Deus. Por quê? Eu não creio naquilo que eu estou vendo. Eu creio naquilo que Deus falou, porque Ele falou. Ele não é homem para mentir. Amém? Então a fé não é pelo que eu vejo, e sim pelo que eu creio. Amém ou amém? Eu vou convidar a igreja para entender esse mistério, indo lá em Romanos, sabe por quê? Porque é um processo de transformação. E essa transformação é feita pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Então a santificação é um processo, é um lavar do Espírito Santo. Não é fácil, e quanto mais sujo tiver a casa, mais demorado é para lavar, amados. E nós vimos isso, que a palavra deve ser ouvida e praticada. Aí sim seremos transformados. Romanos 12. Todos encontraram Romanos 12? A respeito da transformação. Meditem nisso, por favor, em nome de Jesus. Reflita nessa pregação hoje, igreja. Romanos 12, versículo 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Aquela hora, amado, que o diabo fala, faça isso. Você fala, não, vai doer, eu vou ter que, o meu orgulho vai doer, mas eu não vou fazer o que o diabo quer que eu faça. E nem vou me justificar diante de Deus, dizendo que Ele já sabe. Ele sabe que eu sou pecador, mas Ele quer que eu me torne santo. Ele quer que eu me esforce. Então aquela hora você tem que lutar contra a sugestão do inimigo. Em qualquer momento, você pode colocar qualquer situação que você quiser, amado. Qualquer uma que você quiser, coloque essa palavra no teu coração. Em nome de Jesus. É um sacrifício vivo. Tudo aquilo que vai doer na tua carne, tudo que vai ter que sacrificar. Você podia estar em qualquer lugar, mas você optou estar aqui, glórias a Deus. É um sacrifício vivo que está fazendo. Amém ou não amém? Então, versículo número 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vá no livro de Tito, na carta do apóstolo Paulo a Tito. É um livro bem curto. Vamos juntos lá em Tito. Carta do apóstolo Paulo a Tito. Então, um pouquinho antes de Hebreu, você encontra Filemão, depois antes Tito. Capítulo número 3. Glórias a Deus. Todos encontraram? É um livro bem curto, só 3 capítulos. Capítulo 3, versículo 3 diz assim: porque também nós éramos, no outro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas segundo sua misericórdia, segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração, da renovação do Espírito Santo. Diga amém? Versículo 6: que abundantemente, olha só, Deus não está derramando pouca água purificadora em você, não. O Espírito Santo está abundante dentro de você, amém, igreja? Então, que Ele abundantemente derramou sobre nós, né? Por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela graça, pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra. Isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Versículo 9: mas não entres em questões loucas, de genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vão. Ao homem herege, depois de uma ou outra demonstração, evita-o. E finalmente o versículo 11: sabendo que esse tal está pervertido, e peca
estando já em si mesmo condenado. Olha aí, amados. Então, igreja de Jesus, se você está compreendendo, Deus está dizendo assim: para com essas bobagens da terra, de regras. Na medida que eu vou te revelando, você vai crescendo, tá? Você vai crescendo. Não deixe o inimigo te acusar de nada, porque nenhuma acusação está para aquele que crê em Jesus. O que Deus está querendo dizer essa noite, amados, é que Ele que chamou, Ele começou a boa obra, é Ele que vai terminar. O homem não tem mérito nenhum, e o que o inimigo quer fazer, e sem você perceber, às vezes você cai nesses erros. Você se tentar ser santo por sua própria conta, você não vai conseguir. Então a santificação é uma coisa natural, vai acontecer naturalmente. Eu não quero mais isso, para mim isso não serve, isso não serve, eu não quero mais. Não é ninguém que mandou fazer isso, eu não quero mais isso, que o Espírito Santo me convenceu. Diga amém? É isso que é santificação, amados. Agora não pode essa pessoa que decidiu não querer mais isso, dar de dedo naquele que ainda está querendo aquilo. Por quê? Porque Deus que vai fazer a santificação dele, não é a tua imposição. É óbvio, você pode passar para ele testemunhos: olha, aquilo não foi bom para mim, eu decidi que não era bom, o Espírito Santo me convenceu, eu vou orar para que ele te convença. Isso é de Deus. Agora, impor: olha, você vai para o inferno, você vai... Isso, a pessoa, ela entra numa depressão espiritual. Se você pensar nessa mensagem de hoje e refletir quantas pessoas já se perderam, que você conhece, porque impuseram. Eu conheço pessoas que já congregaram aqui, que vieram de outras igrejas, expulso de outra igreja, expulso. Sabe quando é que aquela pessoa vai se consertar com Deus? Nunca mais, porque ela foi expulsa de igreja. Eu conheço pessoas que congregaram aqui. Ah, por que não congregam ainda? Bom, aí é outro departamento, né? A pessoa tem que voltar, consertar o seu altar, tem que ir em uma série de situações. Mas aqui ela aprendeu a verdade e pôde usufruir do amor de Deus. Foi expulso, amados. Não sei se você sabe, existem ministérios que expulsam, jogam para fora da igreja mesmo, por causa do pecado. Quando é que uma pessoa dessa vai voltar a olhar para uma igreja com santidade, com amor? Já estão fazendo a colheita então? Você já é Deus, já está selecionando o que é de Deus e o que não é? Quem és tu que julga um servo alheio? Ele está em pé ou cai, na medida que eu estou cuidando dele, mas a minha mão é poderosa, Romanos 14, para levantar o caído. Diga amém? Aleluia, Jesus. Está aí, igreja. Então, santidade não é imposto. A santidade é Deus que santifica, é Deus que dá a santificação, e nós chegamos à santidade por causa da glória de Deus. Também não vamos nos acomodar. Eu vou buscar isso com toda a minha força. Eu não vou me conformar. Se eu sei que algo não está fazendo bem, que estou entristecendo a Deus, eu vou lutar, vou clamar a Ele, vou ajoelhar e falar: Senhor, eu não aceito isso. Deus, eu sei que isso te entristece. Eu vou orar, vou jejuar, vou pedir, vou clamar. Não estou conseguindo ainda, Senhor. E Deus fala: acalma-te, acalma-te. E só de te ver pedindo, já meu coração já está quebrantado. Amém, igreja? Só para finalizar, vou pedir que você vá em primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. A igreja compreendeu a mensagem dessa noite? Sem santidade ninguém, sem a santificação ninguém verá a Deus. Amém? Sede santos, porque eu sou santo. Agora a mensagem dessa noite, o tema é: seremos todos, diga, seremos todos transformados. Mas fala isso com convicção, diga bem alto: seremos todos transformados. Eu estou me referindo a cristãos. Todo cristão será sim transformado. Amém, igreja? Obviamente, se a roupa está suja, não deu para colocar de molho, não resolveu, a máquina não resolveu, peraí. Mãe? Não está bom ainda não, vai para o molho de novo. Vai para a máquina, não resolveu, vamos de novo. Então é assim, mas vai ficar limpo. Amém, amém? Acho que a igreja é muito inteligente, entendeu, né, amado? Então o tema dessa noite é: seremos todos transformados. É uma afirmação de Deus. Haja o que houver, eu não perderei uma alma, diz o Senhor. Amém? Porque Deus te ama, amados. Ele não limita a regras e as leis. O homem quer que nós voltamos às regras. Justamente o diabo quer isso, para que você entre em depressão espiritual.
Você tem que confiar em Deus. É Deus que vai me santificar. O meu esforço é ouvir a palavra. E eu sei que no tempo do Senhor eu serei transformado. Porque a palavra de Deus diz que seremos todos transformados. Capítulo 15 de 1 Coríntios. Eu peço que você se coloque em pé em nome de Jesus. Capítulo 15, todos encontraram? Versículo de número 51 diz assim: eis que vos digo um mistério. Está ouvindo a palavra aí? Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Sabe o que é dormir, né? É morrer, né? Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Versículo 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Diga amém? Amém. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Oh, glória a Jesus. Venha, igreja, venha. Todos os corações e mentes, a tua palavra, Senhor. Purifica-nos, Senhor, de todo mal. Santifica-os na tua presença, Senhor. Em nome de teu Filho Jesus, eu abençoo a cada um que ouviu esta palavra com fé. E ninguém saia daqui sem ter recebido a instrução do Espírito Santo. Que todos possam sair daqui convictos da mensagem e possam praticar a palavra ouvida em nome de Jesus. Amém, queridos? Que você tire nota azul na próxima prova. Eu queria agora aqueles que estão na internet, que porventura nos encontrou no blog da igreja, e você ouviu a mensagem e ficou pensativo: como eu gostaria de participar dessa igreja e ter essa campanha, também participar dessa campanha. Pois bem, Deus criou esse blog, criou essa forma de a gente gravar esse culto. Tudo isso foi criado porque Ele queria te alcançar, porque Ele sabia que você ia precisar, nesse dia que você estava nos vendo, de fazer uma campanha dessa. Então, o que eu faço, pastor? Como é que eu faço para fazer uma campanha dessa, já que eu não estou em Londrina? Bom, aí você vai entrar em contato comigo, você vai ver o e-mail passando na tela. Quando você viu o meu e-mail, é meu pessoal, manda mensagem para mim, dizendo: pastor, eu quero participar dessa campanha, como é que eu faço? Obviamente eu vou te orientar. Vou mandar no anexo uma folha dessa, você vai imprimir quantas você quiser, você vai imprimir, e aí você pode fazer quantas campanhas quiser. São 7 semanas, basta você iniciar a ouvir a palavra, e semanalmente você tem um propósito de abrir esse blog e ouvir a palavra de Deus, assim como eles estão aqui fazendo a campanha de corpo presente. Então faça isso e você vai ver a glória de Deus se você crer. Amém? Deixa eu falar aqui com meus irmãos da igreja. Quem é que pegou a campanha, por favor, coloque-se em pé em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por tua vida, orar por tua campanha, e assim a igreja interceda por esses que estão em pé, interceda por eles. E se você na internet também já está iniciando hoje a campanha, também coloque-se em pé, que eu quero orar por tua campanha, em nome de Jesus. Nós vamos unir nossa fé. Eu vou concordar com a sua vitória, mas para isso é necessário que, enquanto eu fale ao microfone aqui, na oração que eu vou fazer, que antecede a oração a respeito da tua campanha, você deve nesse momento estar falando com Deus e apresentar a Ele os motivos da tua campanha. Fale com Deus enquanto o pastor ora aqui. Depois eu vou ligar a tua fé com a minha, nós vamos ligar a nossa fé, a nossa oração, e vamos determinar a tua vitória em nome de Jesus. Fale com Deus. Senhor, aí estão os seus filhos que estão em pé, de posse da campanha da libertação, ainda não está preenchida, mas já estão diante da tua presença, expondo na oração, através dessa súplica, os motivos pelos quais vão iniciar essas campanhas. Deus, é para a tua glória e para a glória do teu nome, através do nome de Jesus, que eles fazem isso. O Senhor nos deu esse acesso ao Senhor através de Jesus, e esta fé nos fará com que nós vençamos esse mundo, a fé em Cristo Jesus, o teu Filho, na tua palavra. Deus, honra esses teus filhos, envia teus anjos para acolher cada petição, cada pedido, cada campanha, e elas serem apresentadas diante do teu altar, para que o Senhor reverta em vitórias, em nome de Jesus. Faça isso para a tua glória, porque haverão testemunhos, e o teu nome será glorificado através do nome de teu Filho Jesus. Amém, Jesus. Deu tempo de vocês falar com Deus? Deu? Então agora façam a seguinte oração coletiva. Repitam essas palavras dizendo: Senhor, em nome de Jesus, eis-me aqui, em tua presença, iniciando uma campanha, a qual acabei de apresentar em oração. Eu peço, Senhor,
que essa campanha fique registrada como um exercício da fé que eu estou tendo por ouvir tua palavra. E eu sei que serão revertidos em bênçãos, e eu darei testemunho da minha vitória, porque eu sei a quem entreguei e de quem receberei. Esta vitória vem do Senhor, em nome de Jesus. Diga amém? E eu concordo com a tua bênção, com a tua vitória. Declaro em nome de Jesus que um por um do que se levantaram ou se levantarão contra ela cairão. Nenhum inimigo permanecerá em pé contra esta campanha. E você sim será vitorioso para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crer, diga amém. Então pode se assentar em nome de Jesus. Você então chega em casa, preenche sua campanha e venha toda sexta-feira até cumprir 7 semanas no nome do Senhor Jesus. Agora eu quero convidar aqueles que estão do 2º ao 7º dia. Se você já está em uma campanha, coloque-se em pé, que você não precisa terminar uma para começar outra, viu, amado? Você pode fazer quantas campanhas você quiser. O importante é você seguir a instrução que o Espírito Santo nos dá. Orar pelo 1º dia e agora vamos orar pelo do 2º ao 7º dia, em nome de Jesus. Como você já fez a oração no 1º dia, agora vamos fazer uma oração coletiva em confirmação da nossa fé. Amém? Senhor, aí estão os seus filhos, do 2º ao 7º dia. Receba a oração que eles vão fazer agora, Senhor, para a tua exclusiva glória. E mostre mesmo, Senhor, a tua glória sobre esta campanha, sobre a vida deles, para que haja os testemunhos e o teu nome seja glorificado em um nome de Jesus. Digam com toda a convicção: Senhor Deus, eis-me aqui, mais uma vez, diante da tua presença, para declarar, através dessa oração, publicamente, a minha fé. Eu sei a quem entreguei esta causa, e sei de quem obterei a vitória, porque tudo provém de ti. Tu és o meu Deus, e em nome de Jesus eu prometi e darei testemunho da tua glória sobre esta causa. Digo amém? Eu concordo com a tua vitória. Desde o 1º dia você já é considerado vitorioso e vitoriosa em um nome de Jesus. Tome posse. Amém? Vamos aplaudir Jesus. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.